Talvez você que está nos ouvindo agora, você diga: olha, pastor, eu sou uma pessoa que eu já sofri muito nessa vida, eu já enfrentei muitos problemas, muitas dificuldades, inclusive não somente dificuldades eu enfrentei, mas também muitas das vezes tentaram puxar o meu tapete, tentaram me prejudicar, se levantaram contra a minha vida, se levantaram contra a minha família, se levantaram, pastor, contra o meu filho, minha filha, não é assim? E nós sabemos que com o José também não foi diferente, foi dessa forma. Mas Deus fez uma grande obra na vida de José, e Deus fará uma grande obra também na sua vida. Então, para a gente não falar muito aqui, eu vou começar lendo a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. Aqui nós sabemos que começam os relatos acerca de José, aonde o José começa a ter os sonhos de Deus, e o José, ele começa a compartilhar dos sonhos dele com os irmãos. Então vamos ler um pouquinho aqui, para a gente poder entender. Gênesis 37, versículo 1 diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Tempos atrás nós já lemos um pouquinho, quem está falando muito sobre o Jacó, então nós lemos um pouquinho aí tempos atrás. Diz aqui: E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Aqui já uma revelação importante para nós, que é o seguinte, preste atenção: nós temos que peregrinar nas terras do nosso pai. Não é propriamente aqui a mensagem, mas sempre tem o Espírito Santo uma revelação para nos acrescentar. Peregrina nas terras do teu pai. Quem é o meu pai, pastor? É Deus, nas terras de Deus. Peregrina na direção de Deus. Sabe por quê? Porque, irmão, todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem um propósito. Você às vezes, vou dar um exemplo aqui, às vezes você pega um ônibus, né, para ir num determinado local, e você entra naquele ônibus e o motorista te dá bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Ele te recebe seu dinheiro ali, te dá o troco sorridente, feliz. Aquela pessoa, você vê que é uma pessoa iluminada, uma pessoa diferente. E por que aquela pessoa é assim? Porque muito provavelmente, ainda que, digamos assim, economicamente, aquela pessoa não está ganhando rios de dinheiro, mas ela está no propósito dela. O propósito dela é atender pessoas, é interagir com pessoas. Você vê que não tem nada a ver com dinheiro isso, tem a ver com propósito. Vou dar outro exemplo. Às vezes a pessoa vai no médico, né? E o médico às vezes ganhando rios de dinheiro, um médico bem sucedido. E muita gente fala: olha, profeta, eu fui no médico e o médico nem olhou na minha cara, nem olhou no meu rosto, nem olhou, nem me examinou. Você já viu casos assim? Nem examinou, pelo contrário, às vezes a pessoa vai fazer até um comentário: doutor, eu estou sentindo assim, 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 pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar que eu vou prescrever aqui o remédio. Quer dizer, embora esteja ganhando muito dinheiro, aquela pessoa está fora do propósito dela. Eu pergunto para você: você está dentro do propósito de Deus? Como é que eu posso saber se eu estou no propósito de Deus? Se eu estiver peregrinando nas terras do meu pai, se eu estiver seguindo no caminho do meu Deus, na direção do meu Deus, naquilo que eu sei que Deus tem para mim, eu estou peregrinando nas terras do meu pai. Então guarda essa palavra, porque às vezes o diabo, ele tenta te desanimar, ele tenta te desencorajar, e principalmente o diabo, ele tenta fazer com que você sirva a Deus de qualquer maneira, que você viva de qualquer jeito. Quando dá para fazer, você faz. Quando dá para orar, você ora. Quando dá para participar da live, você participa. Quando dá para ler a palavra, você lê. Ou seja, está tudo desordenado. E essa pessoa, ela certamente não está peregrinando nas terras do pai. É igual um pai que tem uma fazenda, fala: meu filho, tem que cuidar da fazenda.
Não adianta o filho ir lá uma vez na semana, não adianta o filho delegar aquilo ali para outros, é ele que tem que ir lá todos os dias, morar lá, habitar, fazer o que tem que ser feito. Assim é a obra de Deus na tua vida, não é de qualquer maneira, de qualquer jeito, de vez em quando, é sempre, firme na fé. Aí diz mais aqui, Jacó peregrinou. Aí diz, Gênesis 37:2, estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E Jacó trazia uma má fama deles. Olha que coisa interessante. Nós sabemos que o Jacó, ele tinha 4 mulheres. Naquele tempo era normal, né? De certa maneira era até aceitável. E aí o que ocorre? Dessas 4 mulheres, o Jacó, ele obteve 12 filhos. Só que essas 4 mulheres eram o seguinte: 2 mulheres eram como se fosse esposa oficial, né? Esposa oficial, tudo direitinho. Daqui a pouco nós vamos ler aqui. Mas 2 dessas mulheres eram como a Bíblia chama de concubinas. É quase que não é assim tão parecido, mas trazendo para os dias de hoje, é quase que fosse uma amante. Mais ou menos assim, não era, porque uma amante a gente já sabe que é uma coisa errada, escondida, que acontece por aí. Mas nesse caso não, todo mundo sabia, formava uma família, mas 2 não eram como esposa oficial dele. É importante você entender essa passagem. Então o José, que era filho da mulher que o Jacó amava, era filho de uma das esposas oficiais, eram 2. Esse José, ele estava trabalhando lá no campo, cuidando das ovelhas, e os meninos, os irmãos de José, eram justamente os irmãos filhos das 2 mulheres que não eram aquelas mulheres oficiais. Então vamos trazer assim no ditado, assim num termo, era como se fossem meio irmãos de José. Primeiro que era só irmãos por parte de pai, não eram irmãos por parte de mãe. Você vai entender a razão disso aqui. Então José estava ali com os seus meio irmãos, que eram filhos de 2 mulheres que não eram as mulheres oficiais. E o José reparava que aqueles rapazes ali, eles não trabalhavam da maneira certa, eles não faziam as coisas como deveria fazer. Aqueles rapazes, eles eram baderneiros, eles faziam, o pai mandava fazer uma coisa, faziam outra, não obedeciam o pai, não obedeciam a mãe, e o José ficava olhando, e o José não aceitava aquilo ali. Aí o José voltava para casa, e o que ele fazia? Ele trazia a má fama daqueles irmãos para o pai e para a mãe, e comentava: olha, meus irmãos, olha, fizeram isso, fizeram aquilo outro. É claro que a gente nunca deve falar mal de ninguém, nem se meter na vida de ninguém, mas uma coisa é fato, irmão: quem gosta de fazer a coisa direita não suporta a coisa errada. Quem gosta de trabalhar direito não gosta de quem trabalha errado. Você pode observar, se tiver um pedreiro que trabalha direito, se tiver um outro lá que trabalha mais ou menos, ele não gosta de trabalhar com ele não. Tiver um mecânico, a mesma coisa, está lá, tem que contratar alguém, aí tem outro mecânico lá que não é tão bom quanto ele, não é tão honesto quanto ele, não dá certo, porque quem trabalha direito, dá até alergia ficar perto de quem trabalha errado. E o José ficou nessa coisa, não aceitava aquilo, porque o José estava ali fazendo a vontade do pai e tal, e os irmãos fazendo tudo errado, já falou: não quero isso não, e contava para o pai. Que mais que vai dizer aqui a palavra de Deus? Diz assim: e Israel, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias coisas. E Israel amava, diz a Bíblia Sagrada, a José, e amava mais do que os seus filhos. Claro que eu não quero ampliar muito aqui para não ir para muitos caminhos diferentes,
Mas a Bíblia Sagrada nos diz, e nós já lemos aqui em Provérbios 26, dias atrás nós lemos, que maldição sem causa não se cumpre. Você veja que o Jacó era um homem de Deus, que estava constantemente aprendendo com Deus. Às vezes a pessoa, ela comete um pecado, ela erra, e ela fica se martirizando, porque olha, eu sou pecador, porque eu não me liberto, porque minha vida não muda. Ora, se lamentar não vai levar ninguém a lugar nenhum, isso aí não vai adiantar nada. O que Deus vai requerer de você é, o que é que você fez com a palavra que eu te dei, com o ensinamento que eu te dei, com a semente que eu te dei. Senhor, poxa vida, eu achava tudo tão bonito, eu até gostava. Pois é, mas você gostou, mas não plantou a semente de andar na minha presença, de fazer a diferença, de lutar por viver um propósito na tua vida. A tua vida tem um propósito, e você precisa se colocar nas mãos de Deus, ser uma pessoa espiritual que ora, que clama, que busca o que Deus tem para você, porque assim Deus vai te conduzindo para você viver maravilhas. Por um erro de Jacó, muita coisa deu errado. Deus não quer que isso aconteça com você. Nós vamos orar. Dai-nos a comunhão agora. Espírito Santo, dai-nos dessa intimidade agora. Meu Deus, leva-nos para mais perto de Ti. Espírito Santo, leva-nos para mais próximo de Ti. Espírito de Deus, leva-nos para a comunhão. Deus, meu Deus, a comunhão real. Meu Deus, a comunhão que glorifica o Teu nome. Porque o Senhor não quer ver essa pessoa fraca, o Senhor não quer ver essa pessoa caída, o Senhor não quer ver essa pessoa prostrada, o Senhor não quer ver essa pessoa de qualquer maneira. Antes o Senhor quer ver esse homem de pé. Há uma unção que está sendo derramada agora. O Espírito de Deus vai tocar o íntimo da tua alma, e você vai ter um encontro com Deus nesse momento. E a vontade de chorar, as lágrimas vão rolar da tua face, porque Deus que te ama tanto, Ele te abraça nesse momento. Ele quer que você repouse na graça dEle, Ele quer que você descanse na misericórdia dEle, Ele quer que você abra os teus olhos espirituais para entender que Ele te ama, para entender que Ele é contigo, que Ele não te deixou e nem te deixará jamais. Ele é Deus na tua vida, Ele é Deus sobre o teu coração. Abre o teu coração agora e diga: meu Deus, venha sobre mim, Espírito de Deus, e me abraça. Tudo que eu preciso é do teu abraço, Espírito de Deus. Tudo que eu preciso, meu Deus, é do teu toque, da tua renovação, para que eu possa te glorificar de todo o meu ser. Deus, com toda a minha alma. Se o Senhor me abraça agora, se o Senhor me envolve nesse momento, se o Senhor me fortalece nessa hora, se o Senhor me concede a tua graça nesse momento, eu entendo, Deus, que o Senhor está cuidando de mim. Meu Deus, cuida dessa pessoa agora, que ela segure nas tuas mãos, que ela ande na tua presença. Meu Deus, histórias estão sendo mudadas agora, eu creio. Pela tua intervenção, pelo estender das tuas mãos, pessoas estão sendo renovadas no teu amor. O teu cuidado está alcançando vidas nesse momento. Tem pessoas, meu Deus, que estão sendo levantadas pelo teu poder. Meu Deus, tem pessoas agora que estão sendo levantadas, meu Deus, pela tua virtude. Virtude de Deus, venha mais. Virtude de Deus, venha mais, venha mais, venha mais. Glória a Deus, aleluias. Enquanto você se quebranta diante de Deus, Ele cuida de você. Enquanto você se prostra diante de Deus, Ele cuida de você. Olha, meus irmãos, eu quero convidar você
para duas coisas importantes. Primeiro, às 19 horas, nós estaremos retornando com aquele culto de desenvolvimento de vida, desenvolvimento espiritual, irmãos, familiar, humano, financeiro, palavra de desenvolvimento, de crescimento, que vai mexer com você, que vai, sabe, ativar alguma coisa dentro de você, que você vai dizer assim: eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma família diferente, eu quero ter uma vida financeira diferente, eu quero ter uma vida profissional diferente, eu quero ter um relacionamento com Deus diferente. Isso Deus vai ativar, vai incomodar você através do encontro que nós teremos hoje às 19 horas. Deus vai incomodar você, você vai começar a querer orar, você vai começar a querer prosperar, você vai começar a querer, irmão, melhorar a sua maneira de ser, você vai querer mudança. Hoje 19 horas, na verdade todos os dias menos terça, todos os dias menos terça, domingo 19, mas durante os outros dias 19h30, certo? Domingo 19, mas durante a semana, os outros dias 19h30, é o encontro do desenvolvimento. Aí esse horário da noite é a campanha de desenvolvimento para que você viva a vida que Deus tem para você.